E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast, A Bíblia e a Ciência. Um podcast que anuncia que a Bíblia, de fato, é autoridade plena, sim, mas também em ciência. Um guia seguro. Se a ciência tivesse sempre utilizado a Bíblia como seu referencial, como seu guia, grandes enganos científicos não teriam sido cometidos. Olha só, conselhos magníficos que a Bíblia dá em ciência, no sanitarismo, na alimentação e também sobre as nossas origens. Fomos feitos prontos por um Deus que tudo criou pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Usado a Bíblia como nosso referencial, não teríamos desperdiçado milhões e milhões e milhões de dólares em estudos da evolução química, em árvores filogenéticas, na procura do Adão perdido. Tem até livros que têm sido escritos naquele mundo perdido de Adão e Eva, em busca ou na procura do Adão histórico, uns livros que têm sido escritos por aí. A ciência tem gasto milhões e milhões de dólares tentando descobrir o que já está revelado na palavra de Deus atrás, por um casal Adão e Eva. Olha só, um guia seguro. E nesse podcast 52, falarei sobre mais uma grande verdade científica da Bíblia. O título é A Bíblia e os Telescópios. Eu sou Marcos Eberlin, um cientista que, pela ciência, aprendeu a respeitar a autoridade científica plena e absoluta da palavra de Deus. Na dúvida, eu sempre fico com a Bíblia. E a nossa experiência passada tem mostrado que nos debates a Bíblia sempre ganhou. E que as suas verdades são inúmeras, científicas. Por quê? Por exemplo, a Bíblia diz em Isaías 40, 26, levantai os vossos olhos e vede, quem criou tudo isso? Então a Bíblia está dizendo o seguinte, se você olhar para os céus, se você levantar os seus olhos para a vida, para a terra, para o universo, verá claramente que um grande Deus fez todas as coisas. Para que pudéssemos ver os atributos invisíveis de Deus, a sua ordem, a sua inteligência, a sua sabedoria, teremos que ver o quê? Um universo extremamente estruturado, magnificamente formado. Mas a ciência diz outra coisa. Se você olhar para os céus e apontar para um ponto muito escuro, você verá uma desordem total. O universo nem sequer formado ainda, partículas subatômicas, aquela grande explosão, uma nuvem em expansão. Sem estruturação, sem ordem, um caos comprou sim ao longo de milhões e milhões de anos. Mas a Bíblia diz, os céus manifestam a glória de Deus em Salmos 19, de 1 a 6. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Sem linguagem nem fala, mas ouve-se a sua voz. Então como é que poderemos entender o universo à luz da Bíblia? Foi feito pronto, estruturado, magnificamente pronto, já declarando a glória do nosso Deus, os seus atributos invisíveis. Então, usando a Bíblia como guia, esse descoberta científica foi feita à luz da Bíblia. Eu ouvi isso outro dia, num outro podcast que tem por aí. Mas nesse podcast, a verdade que é anunciada é essa. Se olharmos para a Bíblia, encontraremos grandes verdades científicas, um guia seguro em ciência. E ela diz o quê? Se olharmos para o início do universo, o que veremos? Veremos ali um universo infantil, ainda não estruturado, partículas subatômicas, estrelas ainda sendo formadas, as galáxias não estão prontas, aquele universo magnífico cheio de cores, luzes, galáxias todas formadas com formas magníficas, lindas, maravilhosas? Não, a ciência dos homens diz que não, que esse processo foi lento, gradual e sucessivo. Foi o Big Bang que formou o universo, que foram as forças naturais. Deus até estabeleceu as forças, mas foram as forças que fizeram.
Deus nem poderia mexer. E Deus foi vendo, olha, o universo foi se formando, que magnífico. Não, a Bíblia diz, os céus manifestam a glória de Deus e o universo anuncia a obra das suas mãos. Em Salmos 33:6 diz que ele criou o universo pelo sopro e o universo se fez. Então, quando fomos olhar pela ciência, o que descobrimos? Olha, a ciência lançou um telescópio, o Hubble. A NASA acaba de lançar mais o James Webb. As primeiras fotos estão aparecendo. Um telescópio magnífico, esse James Webb, ainda melhor que o Hubble. E ele já começa a tirar fotos magníficas do nosso universo. O Hubble já tirou fotos fantásticas de uma luz que supostamente chegou aqui nesse telescópio e foi capturado, e que o universo, sim, segundo o modelo naturalista, estaria extremamente jovem, na sua infância, na maternidade ainda. E o que é que essas fotos têm revelado? Será que um universo caótico, uma grande explosão, ainda em formação, partículas subatômicas, estrelas ainda se estruturando, sem galáxias? Não! Vimos as obras do nosso grande Deus manifestadas nessas fotos. Eu digo, não é? Deus tirou uma selfie. Ele não apareceu, não é? Mas a sua obra foi revelada. E o que temos visto nessas fotos? As do Hubble. E agora veremos nas fotos do novo telescópio, o James Webb. Um universo extremamente já estruturado, magnífico, com as estrelas prontas, com os elementos mais pesados, emitindo luz que revela a presença nessas estrelas da mesma composição do nosso Sol. Da mesma composição do nosso Sol. O que essas fotos têm revelado? Elas têm revelado que o universo foi feito pronto, estruturado, com sabedoria, com inteligência, com sincronia, com coordenação. As fotos dos telescópios da ciência têm revelado que o universo foi feito extremamente pronto pelo poder único e exclusivo da palavra de Deus. E se ele já estava pronto há 13,4 bilhões de anos, ele não poderia estar da forma que está agora, lá do universo, pronto e jovem, exatamente como revela Gênesis. Porque em 6 dias criou Deus os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há, céus e tudo o que neles há, galáxias, estrelas, todas formadas, prontas. A Bíblia e os telescópios, Hubble e James Webb. Uma concordância magnífica, porque na palavra de Deus vimos e temos visto claramente que os céus manifestam a glória de Deus, as obras das suas mãos. E quando Deus fala, acontece. Telescópios que têm revelado que o universo foi feito pronto, estruturado. E há poucos anos atrás, milhares, não milhões. A boa ciência confirmando a ciência de Gênesis 1, 2 e 3. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e logo tudo foi criado. Mas mais uma grande verdade científica. Você ouviu mais A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.